Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim, hoje para fazer aquele vídeo que vocês gostam bastante, dessa vez do masculino, falando das quartas de final da VNL 2023, os jogos já foram definidos, nós já temos inclusive as datas com os horários, os confrontos, o Brasil já sabe o seu adversário, não é aquele que a gente queria, com certeza, sem dúvida não é o mais fácil, porém, né, não tem muito o que fazer. O Brasil ficou aí na sexta colocação e vai enfrentar o terceiro colocado. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Antes de tudo, já peço que você se inscreva no canal, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa o like, vai me ajudar demais aí na divulgação dos vídeos. Bora tentar bater 5.200, né, inscritos. A gente já tá com 5.150, bora continuar crescendo o canal aí, então compartilha esse vídeo e deixa o like que vai ajudar demais, tá certo? Bom, senhores, o Brasil teve ali o seu último jogo contra a China, né, venceu por 3-0, não repetiu a vergonha do ano passado, perdendo por 3-0, perdeu em Brasília, dessa vez não, conseguiu vencer com tranquilidade e tudo mais. Porém, nós tivemos outros 2 dias de jogos antes do fim da fase de classificação que acabou nessa madrugada com o jogo entre Estados Unidos e Bulgária. Os Estados Unidos que tinha ali a chance, né, teve a oportunidade, diferente do Brasil, de escolher o seu adversário. Os Estados Unidos, se vencesse a Bulgária, conseguiria ficar ali na primeira posição e com isso enfrentaria a França. Caso perdesse para a Bulgária, enfrentaria o Brasil. Eles até entraram ali com o time reserva e tudo mais, teve um primeiro set bastante disputado, mas os Estados Unidos venceram a Bulgária e com isso se classificaram em primeiro lugar e com isso vão enfrentar o 8º colocado. Então, falando de como ficou a classificação, para já colocar aqui na tela para vocês, falando dos 8 primeiros e também do time da seleção que foi rebaixada nesse ano, tá aí na tela então. Falando primeiro do G8, em primeiro lugar, como eu falei para vocês, ficou os Estados Unidos, venceu 10 partidas, tem 31 pontos. Em segundo lugar, o Japão, né, foi líder durante boa parte dessa fase de classificação, também com 10 vitórias, mais 27 pontos. Né? O Japão teve muitos jogos em que ele venceu, mas foram jogos de 5 sets, né? Jogos de 3-2, por exemplo, a vitória sobre o Brasil. Em terceiro lugar, a gente tem a Polônia também com 10 vitórias e 25 pontos. Em quarto vem a Itália, 9 vitórias, 26 pontos. A Argentina em quinto também com 9 vitórias e 26 pontos. E aí aparece o Brasil em sexto lugar. O Brasil teve 8 vitórias, né? Perdeu 4 jogos nessa fase de classificação da VNL e conquistou aí 25 pontos. Também com 8 vitórias e 25 pontos ficou a Eslovênia em sétimo lugar e oitavo, fechando o G8 das 8 equipes que se classificaram para as quartas de final. Nós temos a França com 6 vitórias e 18 pontos. A França sofreu bastante nessa temporada. Então, essas são as 8 equipes. Agora falando do resto da tabela, a Sérvia, que brigou até a última rodada para conseguir essa classificação, não conseguiu, mas ficou aí na nona colocação também com 6 vitórias, igual a França, mas com 16 pontos. Em décimo a gente tem a Holanda, 17 pontos, 11º a Alemanha com 10 pontos, Canadá vem em 12º com 9 pontos, Cuba 3 vitórias e 8 pontos. O Irã teve aí 2 vitórias e 11 pontos. O Irã também caiu bastante de rendimento. A Bulgária ficou em 15º com 2 vitórias e 8 pontos. E falando então da equipe que foi rebaixada, né, que vai ter que jogar a Challenger Cup na próxima temporada se quiser conquistar essa vaga para a VNL novamente, a China então foi rebaixada na VNL 2023, teve 2 vitórias e apenas 6 pontos, tá certo? Então essa ficou a tabela de classificação, os 8 primeiros, as seleções que se classificaram então: Estados Unidos, Japão, Polônia, Itália, Argentina, Brasil, Eslovênia e França. Essas são as 8 seleções, os 8 países
que se classificaram para as quartas de final da VNL 2023, tá certo? E agora, já falando dos confrontos, assim como eu falei no feminino, voltando a repetir aqui para vocês, naquele esquema que a gente já tá acostumado. Primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo e assim sucessivamente. Acho que vocês já estão fazendo as contas para saber quem que o Brasil vai enfrentar. Mas começando então do primeiro contra o oitavo, nós temos os Estados Unidos enfrentando a França. Pois é, um jogão aí que tem tudo para ser bastante complicado, né? Os Estados Unidos que tiveram algumas dificuldades também, rodaram bastante o elenco durante essa fase de classificação, e a França que também sofreu muito, lutou até a última rodada para conquistar essa vaga. Então esse vai ser o primeiro confronto, primeiro contra o oitavo. Nem dá para falar que vai ser tão desequilibrado assim, porque é muito provável que a França aí sim venha com os seus titulares e os Estados Unidos também. Então eu acho que esquece totalmente a fase de classificação, porque esse jogo vai ser totalmente diferente, tá certo? Agora falando do próximo, a gente tem Itália contra a Argentina. É isso mesmo, a Itália que se classificou aí em quarto lugar vai enfrentar a Argentina que se classificou em quinto. As duas equipes, né, o Brasil perdeu para a Itália e conseguiu vencer a Argentina. As duas equipes se enfrentam então nessas quartas de final. A Itália também é atual campeã mundial, mas também rodou bastante o elenco, né? A grande parte dos titulares só chegaram na segunda semana. A Argentina também rodando bastante, o Conte não jogou. Então acho que nesse jogo de quartas de final a gente tem tudo para ter um bom jogo também, um jogo bastante interessante. Agora falando do segundo lugar contra o sétimo, nós temos Japão contra a Eslovênia. A gente observa mais uma vez a Eslovênia ficando nesse G8, mais uma vez conquistando essa vaga para jogar as quartas de final da VNL. Tem crescido muito aí nos últimos anos, já jogou final de europeu, disputou o terceiro lugar do Mundial contra o Brasil ano passado. E o Japão, cara, grande sensação dessa temporada, jogando demais. Venceram aí 10 partidas, perderam apenas 2, venceram o Brasil, venceram muita gente grande e jogando bem. Então eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Eu apostaria na classificação do Japão, mas vamos ficar ligado aí, porque tem tudo para ser bastante disputado também, um jogo muito equilibrado, tá certo? E agora, finalmente, falando da seleção brasileira, o Brasil, como eu falei para vocês, se classificou em sexto lugar e por isso vai enfrentar o terceiro lugar, como vocês já viram na classificação. Pois é a Polônia. Brasil e Polônia nas quartas de final da VNL 2023. Lembrando que a Polônia vai estar jogando em casa essa fase final, vai ser em Gdansk. Então ainda tem isso, né? Não bastando enfrentar, sem dúvida, uma das melhores seleções do mundo atualmente, com um melhor elenco, com um plantel impressionante. O Brasil ainda vai ter que aturar a torcida da Polônia, que cá entre nós é chata pra caramba. E pois é, Brasil e Polônia, vocês já estão vendo aí na tela o Leão e o Lucarelli. A gente ainda não tem certeza se o Leão vai jogar essa fase final. Faz aí pouco mais de uma semana que... Na verdade faz uma semana, né? Hoje exatamente faz uma semana que o Leão começou os seus treinamentos lá em Saquarema, então a gente ainda não tem certeza. A seleção masculina vai voltar para Saquarema antes de viajar para a Polônia, não vai viajar direto, né? Porque as quartas de final são só no dia 19, né? Dia 19 e 20. Então o Brasil vai voltar ali para Saquarema. E aí a gente vai ter, aí sim, a confirmação se o Leal vai jogar ou não. Mas é isso, Polônia e Brasil, vocês sabem, a Polônia é um time melhor hoje, venceu o Brasil aí na fase de classificação, isso jogando com o time misto. Claro que o Brasil também não estava com o Leal, né, não estava 100% titular, mas a Polônia ali sem 2, 3 titulares conseguiu vencer o Brasil, né, causando bastante dificuldade. Então eu não consigo acreditar muito, né? O Brasil caiu nas quartas de final ano passado também, né? Caiu para os Estados Unidos e dessa vez vai pegar outra pedreira que vai ser a Polônia. Eu não consigo acreditar numa classificação, mas quem sabe, né? Porque caso o Brasil se classifique, aí eu acho interessante, porque o caminho para uma hipotética final fica bem bom. E é isso que eu vou falar com vocês agora. Tá aí na tela então como ficou o chaveamento. Dá uma olhada como o chaveamento ficou bom para o Brasil.
Falando lá, primeiro, da chave de cima, nós temos ali Estados Unidos contra a França. O vencedor enfrenta Itália ou Argentina. Então, uma chave bem difícil lá em cima. Então, o vencedor de Estados Unidos e França enfrenta o vencedor de Itália e Argentina. Já na chave de baixo, na chave do Brasil, olha como ficou interessante caso o Brasil passe das quartas de final. Lá em cima nós temos Japão contra a Eslovênia. O vencedor dessa partida vai pegar o vencedor de Polônia e Brasil. Então, caso por um milagre, caso o Brasil jogue bem pra caramba, consiga vencer a Polônia jogando lá na Polônia, jogando fora de casa, o Brasil vai enfrentar ou o Japão ou a Eslovênia. Fica muito mais possível, fica muito mais perto essa classificação para a final, caso o Brasil consiga passar da Polônia. Então eu acho que, assim como no feminino, a gente vai ter um jogo de quartas de final muito complicado, muito difícil, com uma chance, acho que no masculino até mais, né, porque é a Polônia, então com uma chance, né, baixa de classificação, mas caso o Brasil consiga se classificar, eu acho que o caminho fica até mais claro, fica até mais fácil para chegar na final, porque a semi tem tudo para ser mais tranquila do que as quartas de final. Então, achei isso interessante. Vou voltar a repetir, eu não acredito numa classificação da seleção masculina, por mais que o Leal volte, a gente sabe que vai ter que entrosar e tudo mais. A Polônia vem jogando muito, o Leon tá jogando demais, né? Voltou nessa temporada. E é importante lembrar, a Polônia nem jogou com seus titulares 100%, né? Teve 2, 3 ali que estavam no banco contra o Brasil, e mesmo assim venceram o Brasil praticamente titular. Então eu não tem como, não acredito numa classificação do Brasil. É claro que a gente vai torcer, é claro que a gente vai analisar, vamos ver quais são os melhores caminhos, vamos apontar quais serão os erros ou os acertos da comissão técnica do Brasil, mas eu não acho que o Brasil vai conseguir essa classificação, tá certo? Mas é isso, é mais um vídeo aqui no canal, passando para vocês todos os jogos, todos os confrontos, falando então dos dias que ficaram. As quartas de final da VNL 2023 masculina vão acontecer nos dias 19 e 20 desse mês, então vai ser numa quarta e numa quinta-feira, assim como o feminino, o masculino também vai jogar na quinta-feira, dia 20. Então já coloca aí na agenda, no dia 20 de julho, às 3 horas da tarde, Brasil e Polônia. Esse vai ser o último jogo, inclusive, tá? O Brasil, caso o Brasil vai enfrentar a Polônia já tendo na cabeça qual vai ser o seu adversário numa hipotética semifinal. Então, terão jogos, então, no dia 19, quarta-feira, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e no dia 20, quinta-feira também, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o Brasil enfrenta a Polônia às 3 horas da tarde do dia 20 de julho, quinta-feira, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Passei aqui como ficou a classificação final para vocês, todos os jogos, né, todos os confrontos, as datas, quem eu acho que passa, quem eu acho que não passa. Nós já temos também o chaveamento, caso o Brasil se classifique, e eu acho que esse vídeo é bastante interessante. O feminino foi um sucesso, espero que vocês gostem desse aqui também, tá certo? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo. Falou!